Muito boa tarde, gente. Andei afastado mais uns dias aí, infelizmente, mas estou voltando de novo e tentando colocar as coisas em dias aí, é muita informação. A gente recebe a cada dia informação de todos os lados dos Estados Unidos, agora com a posse iminente do presidente americano, Donald Trump. Há muitas coisas para ser colocada no primeiro dia após a sua posse. E ele tentando passar emendas, são mais de 100. E nesse período que está acontecendo tudo isso aí, todos esses problemas aí, a nossa comunidade continua gerando problema. Agora um professor em Utah, acusado de abuso sexual, ele era um professor numa escola em Utah, acusado de estupro de vulnerável, duas adolescentes, né, uma menor, uma 15 anos, ele, segundo as informações, ele abusava na escola e fora da escola também. E esse brasileiro, quando ele foi denunciado pelas equipes, né, pelas mães, pelas pessoas os pais dos alunos que falaram desse abuso, ele fugiu para o Brasil. Bom, ele tem 21 acusações contra ele. 21 ou 31? 31 acusações contra ele. Então ele está livremente andando no Brasil, o Brasil não pode extraditar desde que ele é um cidadão brasileiro, extraditar. Os Estados Unidos pediu a extradição dele, mas eles não vão fazer. O que vai acontecer? Ele vai ser julgado pela lei americana, né? E cada crime desses aí, da lei americana, pela lei americana, ele vai pegar em torno de 20 anos de cadeia. Bom, o que eles podem fazer? Eles podem colocar essa pessoa, né, essa pena, né, se ele sendo condenado nos Estados Unidos, ele transferir essa pena para o Brasil e ele ser preso no Brasil. Vai acontecer? Eu não acredito. Eu, sinceramente, acredito que a nossa lei não é como a lei americana, infelizmente. Mas isso aí pesa muito, muito mal para a comunidade brasileira. Entende? Um professor de 39 anos, né, que trabalhava nos Estados Unidos, então ele não era ilegal nos Estados Unidos, ele era ou com visto de trabalho ou residente nos Estados Unidos, mas ele não era cidadão americano, porque se ele fosse cidadão americano, eles eram obrigados a extraditar ele para os Estados Unidos. Então, essa é porque muita gente às vezes não faz a cidadania americana, porque se acontece alguma coisa desse tipo, tu é obrigado a voltar para o teu estado para pagar pelas leis do teu país, né? Como se tivesse dupla cidadania brasileira e americana, ele ia pagar por esses crimes nos Estados Unidos. Mas o que pega mal? Pega mal para os brasileiros, pega mal para a nossa comunidade, pega mal para as pessoas que estão tentando ir para os Estados Unidos, para as pessoas que estão tentando se estabilizar nos Estados Unidos, pessoas, como eu digo sempre, o justo paga pelo pecador. Então, a cada dia acontecendo mais coisas, são centenas de coisas, eu filtrei isso aí para falar um pouco para vocês sobre isso aí, porque é um caso muito grave, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, abuso sexual, estupro, é crime e ele tem que pagar por esse crime e ele é um cara casado, tem filhos. Entende? Isso aí acontece muito nos Estados Unidos, com cidadão americano e as pessoas são punidas. Eu falei aqui de um brasileiro que foi preso, mas era diferente, como ele não era cidadão americano ainda, mas ele tinha residência nos Estados Unidos. Então eles optaram por perder a residência nos Estados Unidos e ele ser preso e mandar para o Brasil. O que aconteceu? Ele chegou no Brasil e foi solto. Então as pessoas optam, né? E entre tu ficar preso, né, nos Estados Unidos, é uma história que tem antiga, uma piada antiga, né? Que diz se tu quer, né, as 30 chicotadas, né, o balde de M e o carrasco. O que tu prefere? Bom, tu preferiu isso aí do que o castigo leve. O que o cara falou? Bom, no Brasil, quando tu tem o chicote, tu não tem o carrasco. Quando tem o carrasco, tu não tem a M, o pote de M. Então, eles optam por isso aí, porque isso aí é uma história, uma piada, mas a vida no Brasil é assim. Infelizmente, a impunidade impera no Brasil. Tu não tem, tu foge pro Brasil para não ser punido. Um outro caso de um outro rapaz que foi preso agora, esse foi preso pelo ICE, eles não colocaram os nomes, eles estão evitando porque tem muito mais coisas, parece, por trás. Ele tinha assassinado uma pessoa em Minas Gerais. Assassinou essa pessoa em Minas Gerais e estava andando livremente nos Estados Unidos. Ele entrou em março
em Nova York pela porta da frente, com visto de turista. E estava sendo procurado no Brasil. Como que tu passa pela Polícia Federal com um crime sendo procurado por assassinato? Como que tu consegue o visto? Como que tu consegue passar o teu passaporte pela Polícia Federal, conseguir o visto e entrar nos Estados Unidos? É umas coisas que a gente não consegue explicar. Então a imigração americana pegou ele, né? Porque depois de um tempo, né, o Brasil solicitou para averiguar, ele estava andando livre, leve, solto em Boston, ou Massachusetts, né, o estado, não lembro se é Boston, mas acho que é Boston. Ele foi preso e eles estão ainda, né, não revelaram muita informação, mas ele já foi deportado. Informação do site da imigração, mais um brasileiro deportado. Tem mais um avião de brasileiro que saiu, que foi deportado e que não foi colocado na mídia, eu não vi ninguém falando ainda. Então tem muita gente sendo deportada antes da posse de Donald Trump. Antes da posse de Donald Trump. Agora vocês imaginam o que vai acontecer depois que ele assumiu o poder. A ideia é, segunda-feira, Donald Trump assume a Casa Branca e ele na terça-feira coloca as ordens executivas. Algumas já foram reprovadas, mas quando ele tiver toda a força, tiver a força dos deputados, dos senadores, né, de todos, né, ele vai conseguir passar o que ele bem entender. Então, prepare-se para a terça-feira. Quarta-feira vai ser um dia de muitas notícias nos Estados Unidos. Além de tudo que ele está fazendo, todas as outras coisas, né, que a gente está sabendo por trás, nos bastidores, besteira, bobagem, né, como sempre, Donald Trump faz coisas estúpidas, entre coisas certas que faz. Mas esse projeto da imigração, esse projeto de deportação é um fato e vai acontecer. E cada dia, fatos como esse professor abusando de alunos, trabalhando nos Estados Unidos, o que vai gerar isso aí? Vai diminuir o máximo possível a entrada de brasileiro nos Estados Unidos. A cada dia que passa, vai menos brasileiro para os Estados Unidos, porque eles vão tentar vetar. Não se iludam com Donald Trump querendo ajudar o Brasil ou coisa desse tipo. Ele é protecionista, ele protege os Estados Unidos. Ele não vai ajudar o Brasil, ele não vai ajudar a América do Sul, ele não vai ajudar outros países, ele vai proteger os Estados Unidos. Essa é a ideia de Donald Trump. Primeiro com as empresas trazendo de volta para os Estados Unidos, tirando as empresas de Brasil, ele está se lixando para o Brasil ou para qualquer outro país. A gente sabe disso aí. Como administrador, a gente sabe o que ele faz para proteger o governo americano. E ele vai continuar fazendo isso aí, porque ele não muda, ele é o mesmo administrador que ele foi em 2016. Bom, gente, desculpa aí não ter voltado com mais vídeo, eu vou tentar manter diariamente os vídeos para vocês. Um grande abraço, muito obrigado a todos inscritos no canal, continue se inscrevendo, beijo no coração de todos, uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado amanhã para todo mundo, fique com Deus, se cuida, esperando a posse de Donald Trump, segunda-feira muita coisa vai acontecer, grande abraço.